1 Samuel capítulo 14, nós vamos fazer uma leitura salteada, mas vamos começar aqui no versículo 17. Então Saul disse ao povo que estava com ele: contem os soldados e veja quem é que saiu do acampamento. Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estavam ali. Versículo 18, Saul disse a Aías: traga aqui a arca de Deus. Isso porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: desista de trazer a arca. Capítulo 14. Vamos agora para o versículo de número 24. Naquele dia os homens de Israel estavam angustiados porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento dizendo: maldito o homem que comer algo antes de anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. Eu li 3 textos, 3 versículos que mostram 3 situações. A primeira palavra que nós lemos foi que Saul, no desespero de um levante, de uma guerra, ele diz assim: traz a arca de Deus, traz a arca de Deus. E quando as pessoas começam a correr atrás para trazer a arca de Deus, ele fala: não, desista de trazer a arca de Deus. O terceiro versículo que nós lemos, no meio dessa guerra, dessa batalha, diz o texto aqui: a tropa estava angustiada, porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento: maldito o homem que comer antes de anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. 3 situações. 3 situações que o rei está apresentando. A primeira situação, no meio da confusão, da guerra, do ataque: traz a arca de Deus, traz a arca. E pega lá, o rei mandou trazer a arca. Não desiste, porque não desiste. É uma ordem, é uma contra-ordem. A terceira palavra é, no meio dessa guerra, ele faz a tropa que está enfrentando aquela guerra dizer: maldito quem comeu hoje. Maldito quem comeu hoje, enquanto nós não terminarmos essa batalha. Pegando esses 3 pontos, isso mostra que a pessoa está em que estado? Vou dar as opções: estado de normalidade ou está desequilibrado? Desequilibrado. O que leva um líder, o que leva uma pessoa a um desequilíbrio, a ficar desequilibrado? Aqui o próprio texto vai mostrar para nós. É alguém que deliberadamente não obedece à palavra de Deus. Saul, um cara especial, um cara que com muita coisa, muito conteúdo. Um cara, um bom filho, um filho obediente, um pai próspero, um homem, a Bíblia diz que ele era o cara mais bonito de Israel, um cara de boa aparência, um cara bonitão, era um cara alto, era o mais alto de todos, e um cara que foi escolhido por Deus por uma decisão divina. Deus o escolheu. E quando Deus o escolheu, Deus usou o sacerdote, o profeta Samuel, e o profeta Samuel, lá no capítulo de número 9, o profeta Samuel, capítulo 10, ele libera uma palavra sobre ele, dizendo assim: o Espírito do Senhor se apossará de você, capítulo 10, versículo 6. E você profetizará com eles, e você será mudado em outro homem. Capítulo 10, versículo 7. Quando esses sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Deus vai te mudar em outro homem, Deus está com você. Versículo agora, capítulo 10, versículo 8. Vá na minha frente para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias, até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Ele é escolhido por Deus, ele é potencializado por Deus, ele é revestido por Deus, ele é
ele é tocado por Deus e Deus o transforma num novo homem. Ele profetiza, agora ele está uma voz profética, agora ele está um profeta. E Deus fala com ele assim, olha, eu vou abençoar você. E Deus usa o profeta Samuel para dizer, você vai lá e me espere 7 dias até que eu chegue, porque quando eu chegar, eu vou fazer mais uma oferta para você e as coisas vão acontecer a teu favor. Parece que entra num ouvido e sai no outro. E ele desobedece, você conhece a passagem, quando chega mais lá na frente, capítulo 13 agora, diz assim, Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse, traga-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal ele tinha acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao seu encontro para o saudar, e Samuel perguntou, o que foi que você fez? E ele vai dizer, forçado pela circunstância, ele começa a deliberadamente desobedecer a palavra de Deus. Eu olho para esse texto e eu sinto calafrio. Eu sinto calafrio porque eu não tenho dúvida que Deus me dotou a mim e a você com muitas características, eu diria que maravilhosa. Ou seja, nós estamos sentenciados para dar certo. Só tem um detalhe, se obedecer à palavra de Deus. Deus nos capacitou para dar certo. Deus nos revestiu, ele colocou em nós, Ele carregou sobre nós os valores para dar certo. Veja só, ele era apenas um filho de um homem próspero e obediente ao pai, que está procurando jumenta que está perdida. E Deus pega esse homem e reveste e transforma esse homem num profeta, num poderoso. E Deus pede a ele uma única coisa, obedeça a palavra. Obedeça a palavra, obedeça a minha direção. E aquele homem que foi usado por Deus para derramar azeite sobre a cabeça dele, aquele homem que falou coisas para ele que ele não imaginava, e coisas que não tem como duvidar. Olha, as mulas já foram encontradas. Fique tranquilo, já estão em casa. E confirmou, olha, você vai descer aqui e vai vir aqui uma pessoa com 3 coisas e vai dar para você. Não tem dúvida, tudo que Deus falou, confirmou. Então, Deus tem crédito. Aí Samuel fala assim, olha, tu me espera 7 dias até que eu venha. Olha, se Samuel não chega, de quem é o problema? É de Saul ou de Samuel? É de Samuel. Se Samuel não chega, de quem é o problema? É de Samuel. Mas ele, lá no 7º dia, ele não pela hora, assim, se não chegou, a gente tem essa mania. Não, se não chegou até 7 horas, não chega mais. Não faz isso não, não faz isso não. Quantas vezes eu convido alguém para pregar aqui e a pessoa chega tarde? Quantas vezes? Eu, caramba, mas eu falo, rapaz, já tinha dado o texto lá, eu já tinha dado o texto. Aí a pessoa chega 8 horas, chega 1 hora depois, mas a gente precisa crer. Mas isso eu estou falando de pessoas. Eu não estou falando de um profeta do nível, da dimensão de um Samuel, que tudo que falou bateu, pá. Então não tem como. Quando você faz lá uma checagem, não, que isso, cara? É preciso, isso é precisão cirúrgica. Isso é precisão cirúrgica. Tudo que falou, pá, aconteceu ali, em cima. Olha, Deus te escolheu, você é o novo rei. Aí ele fala para Saul, 7 dias me espera. E Saul fica lá 1 dia, 2 dias, aquela ansiedade. Irmão, se Deus falou, descansa. Deus falou, descansa, não fica roendo unha não. Deus falou, descansa. Mas meu Deus, hoje é o 7º dia, já acorda tenso, roendo unha, já acorda, calma, o dia só termina quando? Meia-noite. Deus falou. Então até 11h23h59, ainda é hoje, amém ou não amém? Ainda é hoje, 23h59, ainda é hoje. Ainda é hoje. Saul olhando a hora, aí ele olhou assim, você não chegou até agora, não vai chegar mais não, vem cá,
E quando ele está fazendo isso, diz o texto, que o Samuel chega. E Samuel pergunta para ele, o que você fez, cara? Que doideira é essa que você fez? A partir daí ele se torna desequilibrado. Não sou psiquiatra, não sou psicólogo, minha formação não é essa. Mas pela Bíblia eu ouso afirmar. Desequilíbrio, muitas vezes, se não for algo patológico, se não for algo genético, eu diria que quase 100% das vezes está na desobediência à palavra. As pessoas desobedecem à palavra e parece que os fios soltam todos aqui dentro. Desconecta tudo. Porque se você desobedeceu à palavra, o sentido do equilíbrio, ele vai embora. É como alguém que está bêbado. Alguém que está bêbado, ele está sem equilíbrio. Então, quando a gente quebra o princípio da obediência, o equilíbrio vai embora. E mais na frente, capítulo 15, eu quero ler esse texto aqui para que a gente ore. Capítulo 15, Samuel vai dar uma resposta para Saul, porque ele pegou, Deus falou, Saul, tudo que for de Amaleque, tu acaba com tudo, tu destrói tudo, tu extermina tudo. Sabe o que ele fez? Ele pegou os melhores trunfos de Amaleque, os melhores animais, os mais bonitos, os mais gordos. Ele pegou tudo aquilo e disse, não, isso aqui eu vou dar de oferta para Deus. E, irmãos, Deus não quer oferta do anátema. Deus não quer essa oferta. Deus não está pedindo isso não. A oferta do pecado, a oferta do erro. Não, isso aqui eu vou dar para Deus. Ele separou o melhor. E Deus disse. Aí Samuel vai falar, vai trazer essa parábola, essa palavra que é uma pérola. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Desobediência traz desequilíbrio. Desobediência nos torna desequilibrados. Um rei, uma autoridade, completamente louco. Traz a arca. Não, deixa a arca, desiste da arca. Ninguém come nessa guerra. Irmãos, como você vai mandar uma tropa para a guerra sem provisão? Todo soldado tem um cantil para ter água. Tem um rancho. Tem um pelotão que é só o pelotão da merenda. Como é que você vai para a guerra sem a merenda? Como? Como você vai ficar em pé? Vai ficar em pé, como você vai lutar sem ter um alimento? O texto diz que quando Saul chega ali, Saul não tinha ouvido essa maluquice. O texto diz que Saul, ele vê aquela cena, ele tem mel escorrendo no chão, ele enfia a lança e bota um favo na boca e os olhos brilham. E o povo está completamente acabado, o povo está sem força, o povo está, a tropa está completamente desmotivada. Irmãos, quem é que pode brigar com fome? Quem consegue brigar com fome? Quem consegue trabalhar com fome? Quem consegue produzir com fome? E, irmãos, ele fica zonzo. Tem gente que desmaia. Tem gente que os olhos vão embaçando porque ele está com fome. Vai afetar o sistema sanguíneo, vai afetar tudo. Saul está desequilibrado. E como começou tudo isso? Desobedecendo a palavra de Deus. Desequilíbrio produz decisões loucas. Desequilíbrio produz decisões que vão trazer desgraça. Então, em nome de Jesus, eu te peço, tome posse do que Deus tem para você e declare hoje, eu vou obedecer. Tem um pastor que fala assim, repita após mim aí. Conhece? Bem conhecido, né? Diga comigo assim, desequilíbrio. Produz desatino, loucura, decisões tolas, decisões confusas. Vamos orar, convidar aqui o pastor Paulo César Miranda, que está hoje no culto aqui nos visitando.
bem-vindo. Vem aqui para frente orar. Paz para todos. Deus, obrigado pela palavra. A tua palavra me alerta, a tua palavra me orienta, que eu preciso caminhar no caminho da obediência, que o resultado lá na frente vai ser maravilhoso. Ajude-nos, Deus, como é difícil, Pai, mas o Senhor é conosco. Muito obrigado, porque colocaremos esta palavra em prática, Deus. Os teus filhos que estão pela transmissão, os que estão aqui, que possamos ter um restante de tarde na tua presença em obediência. Oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.